Primeiro livro de Samuel capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Uana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, com que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Primeiro livro de Samuel capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor, e no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor.
O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não. Entregue a carne agora. Se não, eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me oram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você: os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido.
Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal, para ter o que comer. Primeiro livro de Samuel capítulo 3. Samuel chamado pelo Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vai e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, os seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue, e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então, Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Você está gostando desse conteúdo? A Bíblia possui muitas histórias fantásticas e curiosas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber novos vídeos. Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus.